E nesses 93 anos de Rio do Sul, vamos contar a história de um italiano que deixou a sua marca na história do município. A contribuição foi tamanha até a catedral leva a assinatura dele. A Catedral São João Batista é hoje o principal cartão postal de Rio do Sul e forma, com o Colégio Dom Bosco, também imponente, um belo conjunto arquitetônico e histórico. São edificações que evidenciam a trajetória de fé e luta da comunidade rio-sulense e que saíram do papel graças ao conhecimento de um homem que foi o responsável pela execução dos projetos. O mesmo homem que abriu estradas, fez o município expandir os horizontes. Muito do que Rio do Sul é hoje se deve a essa importante figura histórica, o engenheiro italiano Gino Alberto Delotto, um visionário, um homem à frente de seu tempo, que marcou época aqui no município e deixou um legado. Ele sempre dizia: Rio do Sul precisa de estradas, de ferro, de rodagem. Por quê? Porque para desenvolver nós precisamos disso. Todos diziam na cidade na época que ele estava 100 anos na frente da gente. Nascido em Veneza em 1896, Gino Delotto combateu na Primeira Guerra Mundial. Formado em engenharia civil e hidráulica, se mudou para o Brasil e, depois de passar por outros estados, se estabeleceu em Rio do Sul na década de 20. Adquiriu terras numa extensão que ia entre as Serras Canoas e Mirador. Ele foi o responsável pelo traçado do município. Ele começou fazendo o primeiro traçado da cidade, a pedido do prefeito de então, que era o Eugênio Schneider. Naquela época não tinha plano diretor, era traçado. Posteriormente, ele fez o Jardim América, fez a Catedral, os colégios, o Maria Auxiliadora e o Dom Bosco, a primeira sede do Esporte Clube Concórdia. Também foi responsável pela construção da Estrada de Ferro Santa Catarina, de subida até Barra do Trombudo e depois Barra do Trombudo, Trombudo Central. Fez pontes, fez estradas na região, era um especialista praticamente nisso, né? Que ele esteve na tomada da Abissínia, hoje Etiópia, e lá para o governo italiano ele trabalhou 2 anos só fazendo isso. A respeito do projeto original da catedral, mais torres estavam previstas, mas não deu para construir tudo. A catedral foi feita com muita dificuldade financeira. As festas eram feitas, principalmente a festa de São João, na época, todo mundo contribuía exatamente para poder construir. E foi feito o que o dinheiro permitiu que eles fizessem. Era mais torres, eu tenho o projeto aqui em casa, era diferente, mas ficou muito bonito assim mesmo. Influente e respeitado, o doutor Gino Delotto, como era conhecido, se casou aos 49 anos de idade, quando já tinha uma trajetória profissional de destaque. Teve 2 filhas, a Emma e a Irene, que moram em Rio do Sul. Ele nunca se naturalizou brasileiro e faleceu aos 63 anos de idade em 1959, de infarto. As filhas, ainda jovens na época, guardam boas lembranças do convívio com o pai. Criança eu via só como meu pai. De repente eu comecei a observar o quanto ele foi importante, quantas coisas ele fez para a cidade e nem tinha me dado conta. Ele sempre foi assim, uma pessoa muito dedicada ao que fazia. Ele fazia com prazer, ele fazia com amor, ele nunca visava dinheiro. Ele sempre foi um excelente pai. Adorava o pai. Tanto quando o dia que ele morreu, nós chegamos da matinê, que a gente ia matinê, e estávamos conversando com ele, que não estava muito bem, e ele morreu assim na nossa frente. E ele sempre queria saber o que nós tínhamos feito, o que nós não tínhamos feito, onde a gente foi, com quem conversou, quem é que estava presente, que ele conhecia. Sempre bastante interessado na gente, nas nossas atividades. Gino Delotto dá nome a esta praça, inaugurada em 2004, entre os bairros Taboão e Santana. No local foi colocado este busto e na inscrição algumas contribuições dele para a cidade. Poucas perto de tudo o que esse bravo italiano representou para a região. Eu gosto de ver as coisas que ele fez, quando comentam. Eu fico interessada em tudo que dizem.
Se bem que muita gente não sabe, né? Nós nos orgulhamos muito do nosso pai e gostaríamos que ele fosse mais reconhecido, porque até uma praça da cidade que tem o nome dele é conhecida como Praça da Bicicleta e não como Praça Engenheiro Gino Delotto.